Graças a paz, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que vai estar no livro de Romanos. Romanos, capítulo 5. O título do texto é Morte em Adão, Vida em Cristo. E esse texto, essa parte desse texto, que ela começa no versículo 12, ela está na minha mente, está falando comigo, o Senhor está me incomodando e eu meditando sobre essa passagem, tentando entender aquilo que o Senhor quer falar. E ela começa assim, Romanos, capítulo 5, versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. E essa palavra ficou falando no meu coração, esse versículo começou falando no meu coração, e aqui o Senhor está falando do pecado de Adão, né? E quando Adão peca, né? O pecado entra no mundo e entra a morte. Eu não sei você, mas eu já quis ter uma conversa com Adão quando eu te encontrar, mas aí o Espírito Santo falou assim para mim: esse Adão é você, pecador. Isso foi muito profundo, isso foi muito forte no meu coração. E talvez algumas pessoas possam ir para esse lugar de, mas foi Adão, não fui eu, né? E é tremendo porque imagina que você, né, no Brasil hoje, ou no país onde você mora, no lugar onde você está, você sofre consequências das atitudes e das decisões dos seus governantes. Imagina hoje o país que entra em guerra, o cidadão não quer entrar em guerra, né? Mas ele vai sofrer consequências das decisões tomadas pelo governante. E é isso a palavra que está dizendo para a gente, né? A consequência do pecado veio para mim, veio para você, por uma decisão tomada por um homem. E quando nós paramos e começamos a querer apontar para esse homem como o culpado, se fôssemos nós e éramos nós, provavelmente faríamos até pior do que ele fez. É isso que o Espírito Santo revelou para mim, de uma forma muito, muito dura, né? Onde eu queria achar um culpado por todas as coisas, porque vivemos esse mundo caído, por tanta injustiça, e o Espírito Santo revelou: esse é você, tão pecador quanto, e faria tão igual ou pior do que foi feito na decisão tomada por Adão. Mas o texto ele continua e ele vai trazer um refrigério para os nossos corações e para as nossas almas. E eu vou continuar lendo o texto. Agora eu vou para o versículo 15. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só homem, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou por multidões. Ah, meus queridos, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que escolhe os improváveis, um Senhor que morreu na cruz por nós, não morreu apontando para os nossos pecados, mas morreu para perdoar os nossos pecados. E esse mesmo texto vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que levou sobre ele, naquela cruz, todos os nossos pecados. E aquele que nele crê, como Senhor e Salvador de sua vida, é livre, livre do pecado. Talvez você encontre pessoas do mundo que dizem: eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mentira. São escravos de pecado. Pecados como pornografia, pecados como a mentira, tantos outros pecados são escravizados nesses pecados. Mas quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e foi transformado verdadeiramente é livre. É livre do pecado. Não precisa mentir, é livre da pornografia, libera perdão, não carrega o ódio. E foi dessa maneira que o Espírito Santo revelou para mim: você é um pecador, mas através de Jesus Cristo você foi liberto de todos os seus pecados. E agora não vive mais você, mas Cristo vive em você. Aleluia. E você vai ser transformado de glória em glória, num processo de santificação, até que Cristo venha, para que possamos com Ele reinar eternamente. Somos pecadores que fomos libertos através da morte de Cristo naquela cruz, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que essa palavra possa entrar no seu coração